Ei, meus queridos, vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Hoje é 2 de março de 2022 e nós estamos lendo o livro de Levítico. Hoje nós estamos no capítulo 5. Meu nome é Dalva. Vamos continuar nossa leitura. Como diz a palavra de Deus em Tiago, né? Apresenta-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então vamos conhecer a palavra de Deus, para a gente pregar para as pessoas, né? Pregar o reino de Deus, pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará um dia. Pelo jeito está bem perto. Capítulo 5 de Êxodo. Se alguém pecar por ter sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal do rebanho, seja uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar a impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando o souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto, que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando o souber. Tá vendo? Juramento é pecado. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que seja sua palavra sim, sim e não, não. E o que passar disso vem de procedência maligna. Então nós devemos falar as coisas e não jurar. No Novo Testamento fala sobre isso. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E, em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha, como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. A oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer
Em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu, sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou, mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Para a restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levantará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A regulamentação da oferta de cereal. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderá comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo.
O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. Ponto. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. A regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que ofereceu o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas, se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Capítulo 7 de Levítico. Lembrando, meus queridos, que quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Eu estou filmando a Bíblia, mas é para você ouvir. Se você quiser acompanhar alguma parte, se quiser, pode acompanhar. Mas eu estou filmando só para ver que eu não estou inventando nada. Estou lendo só o que está escrito. Que a Bíblia fala lá no final de Apocalipse, que a gente não deve aumentar. É aquele que acrescentar alguma coisa na Bíblia, será tirado sua parte da árvore da vida da cidade santa, e será acrescentado na sua vida todas as pragas que estão escritas nesse livro. Está lá no final de Apocalipse. No final da Bíblia. No último capítulo, lá no final. Quem quiser olhar. Porque é muito sério essas coisas de ler a Bíblia. A gente não deve ficar inventando, não. Ler só o que está escrito. A Bíblia já é grande para a gente ler e para seguir. E para obedecer. Então não precisa inventar mais nada. A regulamentação da oferta pela culpa. Capítulo 7 de Levítico. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida. A parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, com a gordura que os cobre e que será perto dos lombos, e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que será removido com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É a oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É a oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal, assada no forno ou cozida numa panela ou numa assadeira, pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal, amassada com óleo ou não, pertence igualmente aos descendentes de Arão.
A regulamentação da oferta de comunhão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote, que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da comunhão, da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada. E quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas, se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. A proibição de comer gordura e sangue. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus filhos e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido. Deve ser tome, né? Das ofertas de comunhão dos israelitas, deve ser tome. Tome o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os... vou ler igual está aqui. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo. Deve ser dai. Deve ser
das ofertas de comunhão dos israelitas, igual eu falei, gente, a Bíblia é traduzida, né? Nova versão, um escreve, outro escreve, uma versão linguagem de hoje, outra é nova versão internacional. Então, erra, o ser humano erra, né? Deve ser dai. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomai o peito que é movido ritualmente, e a coxa que é ofertada, e os dai ao sacerdote Arão e a seus descendentes, por decreto perpétuo para os israelitas. Porque dei ano passado, né? É uma ordem aqui de Deus. Dai. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinada a Arão e a seus filhos, no dia em que foram apresentados para servir ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou-a a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, gente, vamos parar por aqui. Nós lemos 5, 6, 7. E dia 3 nós lemos o 8. Nós vamos prosseguir no 8. Então, gente, a palavra de Deus é assim. O Velho Testamento é mais difícil de entender, mas o tempo da lei, né? Era muita coisa, né, mais complicado, às vezes mais repetindo as leis de Deus. Porque o povo, lembrando vocês, que quando a gente for ler o Novo Testamento, o povo cumpria a lei. Mas a lei estava muito difícil. A lei era muito difícil de ser cumprida, porque a lei era olho por olho, dente por dente. A Bíblia fala no Antigo Testamento, falava assim, se alguém matar a espada, pela espada morrerá. É olho por olho, dente por dente. Então, pé por pé, mão por mão, olho por olho. Então, o negócio não era fácil, não. E Deus viu que estava difícil para o ser humano cumprir. A lei estava difícil. Aí mandou Jesus, cheio de graça. A Bíblia fala que ele veio cheio de graça e de verdade. Então, o Novo Testamento é muito bom para a gente ler, para a gente entender melhor. Mas vamos ler o Novo Testamento, o Velho Testamento, para nós conhecermos as histórias da Bíblia, a Antiga Aliança. Isso é muito importante, porque senão as pessoas, hoje em dia tem muita gente que acha as coisas, que é um estudioso talvez, é um espiritualista, e às vezes fala as coisas para o outro. O outro não entende nada, aceita. Então eu não aceito. E eu já sei muita coisa da Bíblia, e se a pessoa falar uma coisa esquisita comigo, eu vou conferir se tem mesmo. É claro que a gente não vai decorar a Bíblia toda, mas a gente lendo, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós lemos. Então é bom a gente ler, porque na hora que a gente precisar, o Espírito Santo nos lembra. Igual tem uma coisa que o povo fala assim, a Bíblia fala, faz a sua parte que eu ajudarei. Está escrito na Bíblia. Mas é mentira, não está. Não está escrito na Bíblia. Isso é uma coisa lógica, né? Se a gente andar corretamente, Deus nos ajuda. Claro, nos ajuda, nos honra. Mas não está escrito isso, não, exatamente com essas palavras, não. Faz a sua parte que eu ajudarei. Mas está escrito assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiver cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo. E falando nisso, nós já lemos, Peraí, não. Nós vamos ler ainda. É em Deuteronômio que está escrito. Isso. Então tem um se, né? Se a gente cumprir a palavra de Deus, se a gente obedecer, a gente será abençoado. Isso aí a Bíblia fala.
o homem fiel, o ser humano fiel, será acumulado de bênçãos. Isso está na Bíblia. Então é isso aí. Nós temos que. É bom a gente ler a Bíblia toda, essas partes do. Às vezes a gente pensa assim, mas é difícil, é complicado. A gente não entende direito. Mas leia. Quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Pede a Deus. Pede ao Espírito Santo para te dar entendimento. Porque a Bíblia é revelada. Não é estudada, não. Pode ser o maior intelectual, o maior estudado, formado em várias faculdades, professor de letras, dessas coisas de português, de letras, de entender, que entende essas coisas. Mas se não tiver o Espírito Santo, não tiver humildade de pedir a Deus a revelação, não entende. A Bíblia não é estudada, ela é revelada. Então, quem não aceitou Jesus ainda, se quiser entender a Bíblia, eu estou com um tempinho, vou até ensinar vocês a fazer uma oração. Se você quiser entender a Bíblia, faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor como Senhor da minha vida, como meu Salvador pessoal, como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Peço ao Senhor Jesus que perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me dê o Espírito Santo para que eu entenda a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, é a minha oração e desde já eu te agradeço. Amém. Se você quiser entender as palavras de Deus, se quiser ser salvo, aceita Jesus. Porque se você quiser estar lendo a Bíblia só por curiosidade, você pode ler 300 vezes. Não vai entender o profundo. Não vai entender a revelação de Deus. Você vai ler, entende mais ou menos assim, mas não para mudança. Não existirá mudança na sua vida. Vou terminar que o celular está quase desligando. Deus que abençoe, a paz seja com todos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que se alguém fizer essa oração que eu acabei de fazer aqui, que seja abençoado. E que o Senhor esteja abençoando e dando a revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que a paz seja com todos. Seja com você, seja comigo e com toda a nossa família. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estou tentando desligar.